Senhor, meu irmão, tudo bem? Irmãos, vamos passar para o momento da palavra agora, que Deus possa te abençoar. Eu vou orar, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, visita a cada irmão nessa hora. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, alcança a cada um com o teu poder e a tua graça. Derrama, Deus, do teu fogo sobre cada um, meu Pai. Que não venha eu falar, mas que o Senhor fale a cada um em nome de Jesus. É o Senhor que convence, Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Eu peço da tua graça em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler no capítulo de Êxodo capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que um varão hebreu contendia, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou junto ao poço. Irmãos, a primeira parte, o que aconteceu? Moisés, ele teve toda aquela atitude. Aconteceu tudo isso, ele matou. Irmãos, tudo estava na mão de Deus. Ele errou? Claro que ele errou. A atitude dele foi falha? Claro que foi falha mesmo. É verdade, não é mentira. Deus não esconde nada, mas Deus usou isso para bem. Sabe o que eu quero trazer para as nossas vidas? Não importa o que esteja acontecendo, Deus vai usar essa situação para bem na nossa vida. Então vamos lá. O que eu queria trazer para nós nessa noite é: irmãos, primeiro, onde Deus quer nos levar? Primeira pergunta, resposta: Deus quer nos levar para um particular. Irmãos, quanta coisa tem acontecido, quanto show evangélico, secular tem sido cancelado. Quanta coisa Deus tem feito para chamar a atenção do mundo em geral, para que nós tenhamos um particular com Ele. Entra no teu quarto, tenha um particular com Deus, que Ele vai trazer à luz a direção pessoal da tua vida. Ele vai trazer aquilo que você precisa receber, aquilo que eu preciso receber da parte dEle. Segundo, aproveite todo o tempo. Esse tempo que está acontecendo, aproveita para coisa boa, aproveita para resolver essas coisas dentro de casa. Aí se bem que está acabando a semana, creio eu, mas aproveita para resolver coisas dentro da tua casa, para fazer as coisas junto com a tua família. Aproveita esse tempo. Terceiro, irmãos, absorva o máximo de tudo que você está aprendendo com isso. Você está aprendendo na igreja que Deus tem nos dado uma ferramenta nova para nós podermos compartilhar o evangelho, compartilhar a palavra. Aproveita. Na tua casa, aproveita o que você está aprendendo. Na onde você estiver, em cada área da tua vida, aproveite tudo aquilo que você está aprendendo. Absorve tudo, sabe? Faz que nem uma esponja, absorve. Fica absorvendo todo aquilo que você está recebendo. Quarto, entenda, Deus está no controle de tudo isso. Aconteceu lá na China e não sei o que. Irmão, Deus começou na China, né? Deus está no controle de tudo isso que está acontecendo. Quinto, Deus está nos preparando, irmão, para um novo nível. Deus quer me capacitar e quer te capacitar para aquilo que vem depois. O que vem depois? Será que vai vir uma peste maior? Será que vai vir uma coisa maior? Irmãos, eu não sei. Acredito que não. Mas nós precisamos nos atentar, porque fala que esse é o princípio das dores, né? Em Mateus capítulo 24, que é o princípio das dores. Então, irmãos, entenda o seguinte,
Tudo isso está acontecendo, mas Deus está me capacitando e te capacitando para um novo nível. Moisés passou esse período aqui lá no Egito. Aprendeu muito, viveu muito aquilo que Deus tinha para a vida dele, aprendeu um montão de coisa. Irmãos, Deus está preparando a minha e a sua vida. O que Deus fez com Moisés? Levou ele lá para o deserto. O que aconteceu? O primeiro contato que ele teve lá com as filhas de Jetro, né? Isso está no versículo 17. Teve outros pastores lá que quis tirar elas do lugar. O que Moisés fez foi defender. Irmão, em todo momento você vai cumprir o seu chamado. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Só que eu preciso que você entenda o seguinte. Nós precisamos absorver o que nós estamos aprendendo. Por quê? Porque Deus está me preparando e está te preparando para um novo nível. Para uma etapa nova. Onde Ele quer me levar? Onde Ele quer te levar? Ele quer te levar para um particular. Ele chamou Moisés para o deserto. Irmãos, Moisés, ele estava lá. Aconteceu esse fato dele livrar lá as filhas de Jetro e tudo mais. Estava no chamado dele, irmãos. Então, o que aconteceu? Irmãos, no versículo 23, fala que o povo de Israel, 2:23, tá? Êxodo 2:23. Ele estava... o povo de Israel começou a clamar. Moisés já tinha arrumado casamento lá em Midian, né? Ele já tinha casado, tinha um filho. Quer dizer, passou um longo período da vida dele. Deus estava preparando ele naquele período. Ele foi para onde? Ele foi para o deserto. E o que ele posteriormente vai fazer? Vai levar o povo, vai conduzir o povo pelo deserto. Irmãos, ele saiu do ambiente que ele estava, que nem eu e você, saímos do ambiente que nós estamos e fomos para um novo ambiente. Qual é esse novo ambiente que Moisés foi? Moisés estava nas regalias lá do Egito, onde ele deveria ter uma boa escola, ter uma das melhores escolas, tanto que ele fez todas as leis do povo de Israel. Então ele estava aprendendo. Irmãos, Deus precisava que ele aprendesse o que ele estava aprendendo. Deus precisa que eu e você aprenda o que está acontecendo. Irmãos, tenha a ciência. Tudo está no controle de Deus. Só basta saber o que eu e você vamos fazer com aquilo que Deus está nos preparando. Entenda, Deus está te preparando para um novo nível. Deus está me preparando para um novo nível. Eu quero enfatizar isso para que você entenda que não está nada por acaso. Deus quer nos levar para um particular. Irmãos, continuando aqui. No versículo 23, o povo de Israel começa a clamar. O faraó morreu. Aquele primeiro faraó morre. O que queria matar Moisés. Moisés tem um encontro com Deus. Isso está no capítulo 3 aqui. Na sarça. A sarça não se consumia. E Deus começava a falar com ele o que estava acontecendo. Irmãos, veja bem. Deus levou Moisés para aquele lugar. Tirou ele lá do Egito. Aconteceu tudo o que aconteceu para ter um particular com ele. Irmãos, Deus está tirando o povo das ruas porque Ele quer ter um particular. Eu preciso ser sábio. Irmãos, ganha o seu vizinho. Ganha o da direita. Ganha o da esquerda. Porque, por enquanto a gente pode falar com quem está mais próximo. Prega a palavra. Sabe por que vai acontecer? Irmãos, Deus tem dado essa ferramenta para alcançar mais pessoas. E você que está ouvindo aí, entenda o seguinte: Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te chamou para que você estivesse aqui nesse grupo, esteja ouvindo essa palavra nesta hora, neste dia, à toa. Ele tem um propósito na sua vida. Continuando, Moisés pega e começa a estar lá ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que Deus fala com ele lá na sarça. A sarça não se consumia. Isso está no capítulo 4 aqui, no capítulo 3, no versículo 4. A sarça não se consumia. Deus começa a falar com ele: Moisés, vem para cá. Deus começa a dar. Ele fala assim: mas peraí, eu acho que é uma visão. Deus começa a dar as coordenadas de tudo aquilo que ele vai fazer. Eu vou livrar o povo de Israel. E como é que vai ser isso, Deus? O que vai acontecer? Irmãos, no versículo... Moisés estava sendo preparado. Deus estava dando as coordenadas para eles.
ele se preparou. Quanto tempo durou para ele fazer isso? Foi um longo tempo. Irmãos, Deus preparou a vida dele. Então eu quero que você entenda o seguinte: Deus está preparando a nossa vida. Segunda parte, Deus dá as coordenadas. Deus está te dando as coordenadas do que está acontecendo e aquilo que ele vai fazer lá na frente. Irmãos, entenda o seguinte: Moisés fala para Deus algumas coisas. Deus, mas quem eu sou? Quem eu sou para que o Senhor chame e fale assim: Moisés, eu vou com você. Irmãos, Deus vai com você aonde quer que seja. Ele vai te sustentar no seu chamado, em nome de Jesus. Tenha a ciência disso. Se você prega para uma pessoa, se você prega para duas, para 10 mil, eu não sei. No seu chamado, Deus vai com você. Irmãos, não fique imaginando... no versículo 12 fala assim: e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal que eu enviei, e quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Irmão, Deus quer trazer um povo do Egito, que está lá no Egito, para servir, para aprender as direções. Entenda, Deus está nos preparando para um novo nível, o nível de colheita para quem está lá fora. Deus está no controle de tudo e Ele quer usar as nossas vidas para isso. Irmãos, como que aconteceu? No versículo 19 diz assim, eu sei, Deus falando, eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará nem ainda por uma mão forte. Irmãos, o povo no mundo, nem por uma mão forte, ouve o que o povo de Deus está falando, o que os crentes, o que os cristãos, o que os homens de Deus já falaram. Você vê muito vídeo de gravação antiga que Deus vai sacudir a nação, vai enviar isso, muitos homens de Deus falando aquilo que é de Deus, e é verdade. O que aconteceu? Alguém deu ouvido? Muitos talvez entraram em consciência e pegaram aquilo, mas muitos não. Então o que eu quero que você entenda? Deus precisou mandar as pragas, que fala assim, porque eu, no versículo 3:20, Êxodo 3, versículo 20, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Irmãos, Deus tinha que sacudir todo o mundo, os crentes, todo mundo, os cristãos, aqueles que estão iniciando. Irmão, entenda, esse é um sacudir de Deus, para que nós tenhamos a consciência de tudo que vai acontecer. Irmãos, tenha a ciência. Depois de tudo que aconteceu, Deus tem cuidado da minha e da sua vida. Então, entenda o seguinte, Deus deu um propósito a Moisés. Primeiro, ele chamou Moisés para um particular. Moisés aprendeu tudo o que ele tinha que aprender. Depois que Moisés aprendeu tudo isso, o que aconteceu? Ele foi lá para o Egito, para o deserto. No deserto ele construiu família, ficou perito no deserto, aprendeu muita coisa no deserto. O que aconteceu? Deus falou assim, o faraó morreu, o meu povo está orando, o meu povo está clamando, e eu quero que você vai lá libertar eles. Deus, eu não sou nada. Irmãos, talvez você olhe para você, eu olhe para mim, eu falo, não, eu não sou nada. Mas Deus quer usar a sua vida. Irmãos, entenda o seguinte, onde Deus está querendo te levar? Irmão, aproveita todo o tempo. Absorve o máximo de tudo que a gente está aprendendo. Deus está no controle de tudo. E quinto, Deus está nos preparando para um novo nível. Deus quer nos capacitar para aquilo que vem depois. Irmãos, eu espero que essa palavra tenha alcançado a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, Pai, partindo os discípulos, eles pregaram por todas as partes. Cooperando com eles, Senhor, eu peço, confirma essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Que haja da tua graça,
que haja, Deus, da tua presença, em nome de Jesus, meu Deus, aonde essa palavra chegar, aonde essa ministração chegar, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa convencer cada um, Deus, e gerar no coração fé, sabedoria, inteligência. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus, que Deus te abençoe.